Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje em nosso passo a passo de crochê vou fazer este modelo de bico. Ele é bem diferente do tradicional e pode ser utilizado para muitos projetos. Ele é fácil de fazer, contando o caseado são apenas 3 carreiras. Você poderá utilizar em panos de prato, toalhas, arremate de cortinas e muito mais. Para fazer esta amostra utilizei 2 linhas com um tex 295 e uma agulha 1,75 mm. Para começar, pegue a linha mais clara que você irá utilizar e amarre na barra do tecido. Depois, puxe a linha que vem do novelo e prenda, desta forma. Faça 3 correntinhas, meça a distância na barra do tecido e faça um ponto baixo alongado. Faça novamente 3 correntinhas, meça a distância na barra do tecido e faça mais um ponto baixo alongado. Aqui vamos fazer um caseado bem simples, sempre com 3 correntinhas de espaçamento. Faça este caseado por toda a extensão do seu tecido. Para que este modelo dê certo, a única coisa importante é que você termine com um número ímpar de caseado. Então, ao final do caseado, você deverá contar estes pequenos espaços que se formam e deverá ter um número ímpar. Se você fizer apenas vai e vem, corte a linha do tecido. Se fizer por toda a volta, conclua o caseado e espere na ponta onde iniciamos. Aqui amarrei a linha e prendi. Agora, para dar seguimento, trabalhe 17 correntinhas. Depois, dê uma laçada e conte a 6ª correntinha de baixo para cima. Quando chegar nela, pegue com a agulha e trabalhe um ponto alto. Agora, na correntinha de baixo, faça mais um ponto alto. E ainda faça mais um ponto alto na próxima correntinha. Aqui você deve ter 3 pontos altos desta forma. Contando de baixo para cima, você utilizou a 4ª, 5ª e 6ª correntinha. Dê uma laçada e sobre o próximo ponto baixo alongado do caseado, trabalhe um ponto alto. Veja como ficou esta primeira parte aqui. Depois dê a laçada e no espaço das correntinhas da base do caseado, faça 2 pontos altos. Agora faça mais um ponto alto sobre o próximo ponto baixo alongado preso à barra do tecido. Então se formou um bloco de 4 pontos altos. Vamos repetir agora esta parte que forma a alça. Trabalhe em sequência 14 correntinhas. No início fizemos mais correntinhas, pois não tínhamos a base. Depois que você fez as 14 correntinhas, conte de baixo para cima e na segunda correntinha faça um ponto alto. Agora na correntinha do lado faça outro ponto alto. Depois, dê a laçada e pegue nos fios do ponto alto que está preso à base do tecido, desta forma, e faça um ponto alto. Assim se formará o bloco com 3 pontos altos. Depois, dê a laçada e sobre o próximo ponto baixo preso à barra do tecido, faça um ponto alto. Veja que já temos 2 destas bases feitas. Assim, você deverá fazer por toda a extensão do seu tecido. No final, terminará desta mesma forma, com uma base destas com alça. Agora faça 2 pontos altos na base do tecido, preso nas correntinhas,
e mais um ponto alto sobre o próximo ponto baixo alongado preso à barra do tecido. Faça 14 correntinhas. Conte a segunda correntinha de baixo para cima, pegue nela e faça um ponto alto. Agora pegue na correntinha do lado, na primeira, e faça outro ponto alto. Pegue nos fios deste último ponto alto que você fez desta forma e trabalhe mais um ponto alto. Assim o bloco de 3 pontos altos já está finalizado. Dê a laçada e sobre o próximo ponto baixo preso à barra do tecido, faça um ponto alto. E assim esta base com a alça já está finalizada. Trabalhe 2 pontos altos para formar a base do tecido e prossiga. Veja, você deve fazer estas bases com alças até o final do caseado. Para finalizar esta carreira, trabalhe o último ponto alto sobre o último ponto baixo alongado que você tem na barra do tecido. Faça uma correntinha extra e pode cortar a linha. Com esta cor finalizamos. Vamos fazer agora a última carreira que dá o destaque. Amarre a linha na primeira correntinha que você tem da cor amarela. Depois puxe e prenda. Agora, nestas correntinhas próximas, você deve trabalhar em sequência 3 pontos baixos. Agora, entre estes pontos altos que você tem deitado, entre eles você deve fazer um ponto baixo. Agora vamos trabalhar a alça. Dentro desta alça, você deve fazer um total de 15 pontos baixos. Aqui você deverá fazer a quantidade de pontos baixos que toda a parte amarela da alça fique escondida dentro desta linha que você está utilizando agora, dentro do ponto baixo. Então aqui eu utilizei 15 pontos baixos, mas pode ser que com 12 já seja o suficiente para esconder esta alça amarela. Você deve ver de acordo com o tamanho do seu ponto. Depois que completar a alça, veja como está ficando. Trabalhe pontos baixos entre os pontos altos da carreira anterior. Faça um ponto baixo entre cada ponto alto que você tem. Aqui neste canto, pegue e também faça um ponto baixo. Depois, entre cada ponto alto de base, faça um ponto baixo. Aqui no canto, trabalhe novamente mais um ponto baixo e depois um ponto baixo entre os pontos altos deitados desta próxima alça. Agora pule dentro da alça e faça o primeiro ponto baixo. Tire a linha da agulha, pegue no último ponto baixo da alça anterior. Pegue neste ponto e puxe a laçada que você vinha trabalhando. Desta forma. Agora volte dentro da alça que você estava trabalhando e conclua a mesma quantidade de pontos baixos que você fez na alça anterior. Assim, elas já ficam aproximadas e o modelo já vai ficando desenhado do nosso crochê. Este ponto que você une uma alça a outra também deve ser contado, deve ser considerado. Então você faça este ponto e depois conclua o restante. Depois, siga fazendo um ponto baixo entre cada ponto alto que você tem feito. Veja como o modelo vai ficando. Aqui iniciamos então com 3 pontos baixos, trabalhamos um ponto baixo entre cada ponto alto, fizemos 15 pontos baixos, um ponto baixo entre cada ponto alto. Depois unimos as alças no primeiro ponto baixo e concluímos a quantidade de pontos na alça.
Depois, já repete como no início, fazendo este desenho. Para finalizar, trabalhe os últimos 3 pontos baixos nestas correntinhas, assim como fizemos no início. Faça uma correntinha extra e pode cortar a linha. O modelo de hoje já está finalizado. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada por nos ter assistido até o final. Um abraço. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E até a próxima!